Nós aprendemos desde pequeno com a nossa saudosa vozinha dar glória a Deus. E ela era uma velhinha que tudo ela dava glória. Eu não sei se eu já contei aqui no culto da noite, mas eu senti de contar para a Irmandade. Essa minha vozinha ela era muito virtuosa. E um dia ela teve um infarto fulminante, corremos com ela para o hospital. Chegando ali, a atendente falou, corre com ela. E ela ligou no plantão da UTI. Naquele dia estava nosso irmão Marcos, que hoje ele é ancião em Jundiaí, na Vila Arens. E quando ele atendeu o telefone, a atendente falou, olha, prepara a UTI que está subindo uma velhinha aí. Prepara rápido, a situação é gravíssima. Quando ele desligou o telefone, o senhor falou para ele, vai até a porta do elevador, eu vou te mostrar um milagre. Eu falei, senhor, pela norma e o regulamento do hospital, eu não posso ir. O senhor falou assim, sobre toda regra existe uma proteção, sobre toda regra existe uma exceção. Então vai lá agora que eu vou mostrar um milagre para você. E ele saiu ali de dentro da UTI e foi até a porta do elevador. Quando abriu a porta, estava a nossa vozinha em cima da maca. Ela falava, ai, glória a Deus. Ai, glória a Deus. Falou, senhor, e a tua serva, os médicos correram com ela, o chefe médico fez tudo, de repente olhou para ele e disse, ó, faz o seguinte, deixa ela ir assim no atestado de óbito, amanhã já libera para fazer o sepultamento dela. Deu o horário dele, ele saiu, fez o procedimento, foi embora. Mas ele ficou com aquilo na cabeça. O senhor falou que ia mostrar um milagre, a velhinha morreu. No outro dia ele tinha que voltar e trabalhar. E quando pela madrugada, às 5 horas da manhã, que ele entrou no plantão para dar início, ele correu para ver se o corpinho da minha avó já estava liberado. Quando ele entrou dentro da UTI, tinha um movimento, ele chegou para o médico e falou, deixa eu te falar. E a velhinha, se no atestado de óbito está liberado, pode dar notícia para a família? Falou assim, o chefe médico, o que você fez com essa mulher? Nada mais do procedimento que vocês deixaram. Foi, então nós também não estamos entendendo mais nada, porque deixamos a velhinha morta, chegamos aqui, ela está viva. Fomos ver os exames, o coração dela é de uma criança de 12 anos de idade. Glória ao nome do Senhor. E ele ficou sem entender, ele saiu, o Senhor falou para ele, me busca em oração que eu vou mostrar para você o milagre que eu queria fazer. E ele foi no reservado, isso ele conta para nós, irmão. Ele foi no reservado, ajoelhou, dobrou o joelho e falou, Senhor, o que tu quis mostrar para mim? Eu quis mostrar para você que cada glória que ela dava, eu desentupi uma veia do coração dela. Eu troquei o coração dela no glória que ela dava. E Deus deu a vida para nossa vozinha, fez esse grande milagre com ela. E nós aprendemos que o glória faz, mas eu queria ver uma obra com glória, irmãos, eu queria. E um dia nós estávamos ali na nossa comum, quando eu fui cooperador de jovem, bairro da Mina. Quando nós levantamos da primeira oração, que eu olhei assim no canto, o porteiro fez assim para mim, vem aqui. Quando eu fui, falou, tem uma menina te chamando. Quando eu olhei, lembrei daquela menina, ela era neta. Ela é neta de uma irmã que fazia comum com nós ali. Quando eu cheguei, ela estava chorando muito, bastante cansada, que ela veio correndo. E eles moravam nessa época a 900 metros da casa de oração, num quintal onde tem bastante kitnet, as pessoas alugam para morar ali, que vem de outros estados, para trabalhar e fazer faculdade. Então um quintal com um monte de kitnet, mora muitas pessoas ali, até hoje é assim. Eu falei, calma filha, calma, não precisa chorar, o que está acontecendo? Você sabe o que é, irmão? Um espírito pegou minha mãe desde as 5 horas da tarde, já bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr, ninguém pode entrar dentro da casa, só está minha vozinha lá sentada, não aguenta mais, não sabe o que fazer. Minha mãe quebrou tudo dentro de casa, e a minha avó lembrou que hoje era dia de culto, pediu para mim chamar os irmãos, irmão, vai lá. Falei assim, olha, vai indo, eu vou comunicar o cooperador, servo de Deus ancião, naquele dia estava atendendo culto. Falei, já ele te alcança no caminho, vai indo bem devagarzinho, tá bom? Falei, tá bom. Entrei para dentro, comuniquei o cooperador, ele olhou para mim, deu um sorriso e falou, irmão, se a necessidade fosse para mim atender, ia chegar primeiro no meu ouvido. Então chegou no teu ouvido, a missão é tua, vai que Deus é contigo. E nós vamos ficar aqui na comunhão. Falei, então tá bom, irmão, pedi licença para ele, falei, comunica o servo de Deus. E eu saí, chamei meu irmão para ir comigo, entramos no carro, alcançamos uma menininha. Quando chegamos de frente, irmão, essa casa, um quintal bem grande, muita casinha, uma multidão pro lado de fora e todos gritavam, cadê os crentes que não põem, falava o nome do adversário, que não põe o inimigo para correr? Veio todos aqui, ninguém colocou inimigo para correr. E começou a falar, só faltavam os crentes da congregação. Vamos ver o que vai acontecer agora. E o Senhor me deu a graça de subir aquelas escadarias daquela casa, aquele quintal, no nome do Senhor Jesus. E eu subi clamando muito a Deus, mas eu lembrei de uma obra que Deus fez comigo nos dias da minha mocidade, que eu vou compartilhar com essa irmandade aqui. Eu era moço e um auxiliar nosso, para chegar nessa obra, para a irmandade entender. Eu era moço e o meu auxiliar chamou nós para fazer uma visita para uma tia dele, mas ele não falou qual era a necessidade. Era um espírito que pegava a tia dele. Quando nós chegamos na porta da casa, tinha um irmão que nós conhecíamos ele, que o Senhor usava muito ele, inclusive, para expulsar espírito. E quando nós chegamos, ele falou, vamos entrar debaixo do sangue do concerto eterno, porque é pôr o pé dentro da casa, o espírito pega a mulher. Eu falei, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Irmão, e eu, bendito, você perdoa a liberdade, mas eu vou contar do jeito que aconteceu. O Senhor me chamou na graça, eu tinha uma vaidade de ficar fazendo musculação, e um dia o Senhor me cobrou disso. Eu falei pro companheiro, irmão, vamos parar com isso aí? Ele falou, nada, irmão, só para nós ficar fortinho. E nas reuniões de mocidade, as irmãzinhas vendo nós ali fortinho. Eu falei, então tá bom, então, né? Se Deus não estivesse agradando, ele vai dar um sinal para nós, tá bom? Então tá bom, irmão, quando nós entramos dentro dessa casa, o espírito pegou aquela mulher, foi uma guerra de 3 horas e meia. Mas de repente o Senhor tomou um servo de Deus, repreendeu aquele espírito, colocou a casa em liberdade, e o Senhor tomava ele pelo Espírito Santo e dizia assim, por esses dias o anjo passa aqui, vai dar um presente para essa mulher, e o esposo dela que não gosta de crente, vai ser músico, vai tocar violino, realmente tudo isso se cumpriu. Isso foi numa quarta-feira, no sábado, ela congregada, o Senhor selou ela com a promessa, chamou ela na graça, chamou o esposo, hoje ele é músico, toca violino, eles estão servindo a Deus. E quando nós vimos esse milagre, nós ficamos tudo contentes, moço, já tem um milagre para nós contar na reunião da mocidade, hein? Glória a Deus. Mas de repente aquele irmão olhou para mim, pro moço, falou, viu, os 2 meninão aí, né, todo fortinho, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O povo do mundo fica forte, o que eles fazem? Quando ele falou isso, eu falei, agora você responde para ele. Ele falou, irmão, pro povo do mundo fica forte e vai fazer musculação então, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. E pro povo de Deus
Deus fica forte. Qual é a solução de tudo? Ele falou, não sei, irmão, então eu vou ensinar vocês hoje. O povo do mundo busca uma força que o tempo da vida faz essa força tudo cair. Como está escrito que por mais que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Então essa força sua, ela tem um tempo e ela se acaba porque ela pega. Mas a força que o Senhor quer dar para vocês aqui hoje é uma força que vai chegar à velhice. Mas essa força nunca vai sair de dentro do vosso coração. E sabe por onde que vem essa força? Através da oração. Glória a Deus. E Deus tomava a boca dele e dizia assim, sabe por quê? Vai ter dia que vocês vão entrar em casa e vocês vão dar e parar com legiões de demônio. E essa força que vocês buscam não vai expulsar espírito nenhum. Mas com a força de Deus, onde vocês entrar, não tem espírito que vai parar de pé. E o Senhor nos colocou em liberdade. Então quando eu comecei a subir as escadarias, eu lembrei dessa promessa. Quando eu cheguei na porta da casa, que era a cozinha, que eu olhei realmente e não restava nada da casa. Tudo quebrado, tudo destruído. Fogão, geladeira amassado, bendito, armário jogado no chão. Realmente uma catástrofe dentro da casa. E eu olhei assim no corredorzinho que dava pro quarto. Eu vi a serva de Deus, a sua irmã sentada, com a mão na face, chorando muito. Eu entrei dentro da casa no nome do Senhor Jesus. E quando eu entrei dentro da casa no nome do Senhor Jesus, a multidão ficou pro lado de fora. E quando eu entrei dentro do quarto, eu vi uma cena que eu nunca vi. Aquela mulher tomada de uma legião de espírito e batendo no homem. E eu numa simplicidade diante de Deus, eu conto isso, eu falei assim, ei, vamos parar com essa brincadeira. E quando eu falei assim, aquela mulher levantou da onde ela estava, ela deu um pulo, parou de frente comigo. E é tudo muito rápido. E se o Senhor não visitar nós, não fazemos nada. Se do alto não vir nada, nós podemos fazer. E eu na minha mente de homem, eu falei, se ela vir pra cima de mim, eu vou sair com ela no braço e vamos ver o que vai dar aqui. Mas quando eu falei assim dentro de mim, o Senhor me visitou. E disse, meu servo, levanta a cabeça e olha dentro do olho dela que eu vou fazer uma obra. E quando eu levantei a minha face, que eu olhei dentro do olho dela, ela baixou a cabeça assim, vai embora daqui, que dos seus olhos está saindo um fogo e uma força, que eu não posso com esse fogo e não posso com essa força. Irmão, e ela começou a se afastar de cabeça baixa, e eu olhando pra ela, não olhava pra mim. De repente, quando a irmã viu isso, a irmã deu um pulo da cadeira e disse, até agora você judiou de todo mundo, você bateu em todo mundo, colocou todo mundo pra correr. Agora eu quero ver você pegar o irmão, vem pegar o irmão. Eu falo, não, irmão, fica em paz, não precisa mandar pegá-lo não, vamos ficar na comunhão. Não, irmão, ela bateu em todo mundo, colocou todo mundo pra correr. Eu quero que ela pegue o irmão. Eu falei, não, irmão, fica em paz, vamos só dar glória, vamos ficar na comunhão. E ela falava, arranca ele daqui, tá saindo fogo do olho dele, e eu não tô perdendo as forças, eu não vou poder ficar aqui, esse fogo me queima. Irmão, e ela afastou pro canto, o povo que começou a ouvir aquilo pro lado de fora, começou a entrar e ficar tudo no corredorzinho. Irmão, e ela afastou bem no cantinho da casa, de cabeça baixa, não olhava. De repente ela foi falando da vida de um, falando da vida do outro. De repente a irmã de novo pulou, chega, você já falou demais, vem pegar o irmão, que eu quero que você pegue o irmão, vem pegar meu irmão, vem pegar minha irmã. Eu falei, arranca ele daqui, que eu tô perdendo as minhas forças. E quando eu vi isso, o Senhor me visitou, eu falei, Senhor, eu percebi que o Espírito está encurralado, mas o que o Senhor quer que nós fazemos dentro dessa casa? Nós vamos expulsar, nós vamos cantar algum hino. O Senhor falou, não, meu servo, você não falou que você queria ver uma obra com glória? Então agora você vai olhar para ela e vai começar a falar glória, glória a Deus. Eu vou mostrar para você a força de um glória sincero, que sai da boca de quem me ama na terra. Eu chamei meu irmão de lado, eu falei, vem aqui, encosta do meu lado. Meu irmão vem, encostou do meu lado, eu falei, olha, nós vamos começar a dar glória, que o Senhor falou para mim que no nosso glória, se ele for sincero, essa legião de espírito vai correr agora. Irmão, naquela hora nós começamos a falar glória a Deus, glória a Deus. Para, que é onde tem esse glória, eu não tenho condição de ficar. E nós, glória a Deus, a virtude veio, a linguagem saiu. Ela falou, não tem mais lugar para mim aqui. De repente aquele espírito saiu, ela caiu, voltou liberta por completo. Aquela multidão começou a dizer, os crentes da congregação têm Deus de verdade. Dá para você fazer uma oração na minha casa? Nós descemos no quintal orando casa por casa. Mas o mais bonito eu aprendi naquela noite, que um glória não só desentope a veia do coração, ela manda o diabo embora, ela abre a porta, ela põe inferno para correr. Se tiver glória aqui hoje, tem demônio para correr da vida da igreja. Recebe essa glória agora! Me chamam muito para atender culto de conselho para a mocidade. E eu gosto, eu amo. E num desses cultos que eu fui atender, a igreja estava como hoje, lotada. Era uma igreja para 800 pessoas. Tinha ali umas 1.200, 1.300. Mocidade, os pais. E esse dia eu dei uma liberdade de expressão para as moças e os moços. Nós estávamos no mês de março. Falei, as moças que quiserem casar esse ano, tendo ou não namorado, vem para frente. Os moços também que quiserem casar esse ano ainda, com namorado ou sem, vem para frente. Vieram 11 moças e vieram 8 moços. E eu fui conversando com as moças. Tem namorado? Tenho, não tenho, estuda, trabalha. E elas foram saindo e ficou os moços, eu fui interagindo com eles, e ficou somente um moço. De cor negra também, simples. E eu disse a ele, você pretende casar esse ano? Eu pretendo. O que você faz? Eu sou gari. Eu trabalho coletando lixo à noite na rua. E eu falei para ele, parabéns, você tem uma profissão muito honrada. Enquanto a cidade dorme, você está cuidando da limpeza da cidade. Você está realmente de parabéns. Deixei ele ali, nessa postura, cabeça baixa, e voltei para as moças. E fiz a pergunta. Entre as moças que estão aqui, quem se dispõe a casar com o gari?
silêncio só. Teve moça que começou a lixar a unha, outra começou a olhar para o teto da igreja. Mas aqui na carreira do meio, lá atrás, levantou uma mão. Quando eu vi a mão levantada, eu falei, vem aqui, filha. E ela veio. Uma moça linda, ruiva. Foi no microfone. Quantos anos você tem? 27. Vou fazer 27. O que você faz? Eu sou pedagoga. Sou concursada na prefeitura. E o que é que fez você se dispor a casar com o Gari? Você entendeu o que eu perguntei? Eu entendi. O que é que fez você se dispor a casar com o Gari? Eu aprendi uma coisa nesse dia que eu não vou esquecer mais nunca. Ela me falou, irmão, eu estava lá atrás, vendo as moças e os moços. Quando ficou só esse moço, Deus falou dentro de mim. Este moço faz parte do meu projeto no teu futuro. Sabe o que eu aprendi nesse dia? Que moça não deve pedir marido para Deus. Se eu dar um marido para mim, o marido está assim de marido, tem uma penca de marido para ele. Tem marido que é crente o dia inteiro, tem marido que é crente só do meio-dia para tarde, tem marido que é fanta, tem marido que é coca, tem marido de todo jeito, filha. Então você nunca peça marido. Peça para Deus preparar alguém na tua vida que faça parte do futuro de Deus na tua vida. Que seja um projeto de Deus no teu futuro. Aí você vai acertar. O moço da mesma forma. Peça alguém que faça parte do projeto de Deus no teu futuro. Ok, ela ficou ali e eu voltei para o moço. Falei, e aí, filho? A moça que se dispôs a casar com você é pedagoga, concursada na prefeitura, você vai ter algum problema com isso? Ele falou, não, eu não vou ter problema nenhum. Esse ano é o meu último ano de faculdade, estou cursando Direito. À noite eu coleto lixo, mas durante o dia eu estou na faculdade. Teve moça que eu li a linguagem labial dela. Nossa, vai perdeu, filha. Olhou rápido demais, perdeu. Oportunidade passa. Não segurou, perdeu. A última notícia que tive, já vai fazer uns 3 anos. Esse casal já tem 2 filhos. Ele também é concursado na prefeitura. E quem olhou rápido demais, perdeu a benção. Então é isso aí. Naquela mesma rua tinha uma mulher macumbeira, muito má. Ela fazia macumba para todo mundo. Então na rua todos temiam ela e não gostavam dela. E essa mulher tem uma filha de 4 anos paralítica de nascença. Nunca tinha andado, os braços e as pernas atrofiados. Glória a Jesus. E a menina só ficava na cama, se arrastando no chão. E um dia essa macumbeira recebe um recado, um telefonema da Bahia, que o irmão dela estava nas últimas. E ela foi de vizinho em vizinho pedindo para ficar com a menina, que chamava Sara, a menina. Mas ninguém quis ficar com a menina. E ela bateu na casa dos irmãos. Quando a irmã abriu a janelinha que viu ela, falou assim, cobre com o teu sangue, bem bom aí. A mulher falou, dona, eu tenho que ir para a Bahia ver meu irmão que está à morte. Você não pode ficar com a minha filha uma semana, enquanto eu vou lá e volto? A irmã falou, não, de jeito nenhum, não vou ficar não. Ela virou as costas bem triste, quando ela ia saindo, Deus falou no coração da irmã, paga o mal com o bem. Mas Senhor, paga o mal com o bem. Aí chamou a mulher e falou, olha, por mim eu não ia ficar não, mas o Deus que eu sirvo mandou você trazer tua filha e ficar com ela aqui na minha casa. E trouxe a Sarinha, menininha bonitinha, mas ali toda atrofiadinha, puseram na cama. E os meninos gostavam de brincar de cultinho. Então quando não tinha culto, que a mãe ficava em casa, eles se reuniam, eles 3 ali, faziam culto.
Depois de 2 dias que a Sarinha estava lá, o Samuel falou: mãe, eu queria fazer um cultinho hoje. Ah, então fica lá perto do tanque que eu vou lavar a roupa, eu quero ficar ouvindo vocês. Mãe, mas a gente queria que a Sarinha assistisse o culto. Não, a Sarinha é paralítica, que jeito que ela vai ficar? Não tem condição. O pai tem uma rede, mãe, põe a rede aqui, põe ela deitadinha ali e ela fica bem. Glória a Deus. Aleluia. A mãe de tantas crianças insistir, foi lá, pôs uma rede, foram lá pegar a Sarinha, ela quietinha, observando tudo, ficou na rede sentadinha, e o Samuel abriu o cultinho, e canta o hino que ele sabia, e ora do jeito que ele ouviu no culto à noite, e vai daqui, a presença de Deus começou a manifestar naquele lugar. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. A mãe já começou a sentir a presença de Deus, foi lá, irmãos, pegou o véu, colocou o véu na cabeça. E o Samuelzinho, empolgado, contou um testemunho de uma libertação que ele ouviu no culto. E Deus começou a visitar, e ele naquela libertação. Agora o Senhor vai mandar sua santa palavra. Vamos ler Salmo 23. É o que ele sabia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Acabou a leitura, e o Senhor é nosso pastor e nada faltará. Quem tem o Senhor como pastor não falta nada. Glória a Jesus. Não falta saúde. Aí Deus desceu. A irmã começou a manifestar a promessa ali no tanque. E o Samuelzinho foi. E quem tem o Senhor não falta nada. Chegou perto da rede, falou: Sara, em nome de Jesus Cristo, levanta desta rede e anda, minha lamanaga. Começou a falar linguagem, irmão, a presença de Deus naquele lugar. Menininha com o olhinho regalado, olhava para ele. Sara, em nome de Jesus, levanta dessa rede e anda. De repente a perninha direita dela foi esticando, o barulho dos ossos esticando. Esticou a perninha esquerda, minha lamanaia. O braço direito esticou, o braço esquerdo esticou. Ela pulou de dentro da rede, começou a correr, corria para lá e para cá e gritava: o Deus do Samuelzinho me libertou. Nossa, a menina não parava de correr. Os vizinhos foram vindo. Via a Sarinha, mas como é possível? Ela gritava: o Deus do Samuelzinho me libertou. Só a metade da obra. Irmãos, por esta obra o Senhor chamou 22 vizinhos para essa graça. Quando a mulher veio da Bahia, irmão, os vizinhos todos foram com a Sarinha lá, escondeu ela. Quando a mãe desceu do ônibus, falou: meu Deus, minha filha deve ter acontecido alguma coisa ruim. O que aconteceu com a minha filha? Aconteceu alguma coisa? Claro que aconteceu. A prima, ela veio correndo e pulou no pescoço da mãe. Mãe, o Deus do Samuelzinho me libertou, mãe. Aleluia! Irmãos, Deus chamou a macumbeira, chamou o marido, chamou a família inteira para essa graça. Passado um tempo eles mudaram dali, foram para um outro bairro bem longe, mas a Sarinha na reunião dos menores. Aleluia! Quando ela tinha 12 anos, um dia o ancião veio e levantou aqui e falou: hoje nós oramos e sentimos de pôr uma mocinha para ser auxiliar dos menores. Sarinha, vem aqui para frente. Ela veio, foi colocada de auxiliar. O tempo foi passando. Quando ela tinha 17 anos de idade, ela estava na reunião dos menores. E antes de começar o culto, ela falou: Senhor, gostaria tanto de saber o meu futuro, como vai ser, se eu vou casar, se eu vou ter filhos, se os teus filhos serão teus servos, se o meu marido será teu servo. Glória a Deus. Veio um cooperador dos menores de fora, pregou a palavra, e na palavra falou: filha, você perguntou como vai ser o teu futuro? Teu futuro já está tudo determinado por Deus. Você vai casar com um homem que é homem de Deus. Vou te dar 2 filhos homens, e os seus 2 filhos serão músicos na minha casa. E a Sarinha descansou na palavra. 22 anos de idade, nunca tinha namorado, esperando o que o Deus tinha falado. Começou a sentir muita dor no estômago, e sentia dor, e foi no médico, foi no outro, foi emagrecendo. Foi constatado que ela tinha câncer no estômago, já tinha comido pâncreas, fígado, era cada dia pior. Depois de um monte de médicos, tirar muitos exames, um dos médicos chamou a mãe e o pai e falou: olha, Sara, não tem jeito, não tem cura, o câncer já tomou o corpo dela, ela tem no máximo 3 meses de vida. Glória a Deus.
Então leva ela para casa, nós sabemos que vocês são humildes, não tem dinheiro para gastar, não, deixa ela morrer em casa. Mãe e o pai chorou muito, irmãos. Mas levaram ela para casa, puseram ela no quartinho dela e passado um tempo, ela muito magrinha, muito mal, tudo que comia punha para fora. Um dia ela não aguentou, chamou a mãe e falou: mãe, não minta para mim. Eu quero saber, eu tenho câncer, não tenho? Tenho, filha. Médico, me deu um prazo de vida, mãe? Não, filha, fique. Eu quero a verdade, mãe. Aleluia, Deus. O médico me deu, filha. Quantos dias eu tenho de vida? 3 meses, mas já passou 15 dias. Você tem 2 meses e pouco de vida. Glória a Deus. Tá bom, mãe, sai. Vai. Fecha a porta, deixa eu sozinha aqui. Aleluia. A mãe saiu chorando. Glória a Jesus. Ela virou o rosto para a parede, chorou, mas chorou muito. E olhou para os céus e falou assim: Senhor, Aleluia. eu não estou incomodada de tu me recolher desta terra. Glória a Deus. Porque o teu filho foi crucificado. Eu morrer com essa doença, não tem problema. Mas eu estou muito triste contigo, porque quando eu tinha 17 anos, eu ouvi uma palavra. Glória a Deus. Tu falou que eu ia ter esposo, ia ter filhos, e meus filhos seriam teus servos. E agora eu tenho menos de 2 meses de vida. Eu não estou feliz não, Senhor. Aleluia, Deus. Todo domingo, irmãos, vinha a mocidade depois do culto fazer culto para ela. Aquele domingo veio um grupo de moços e moças, e um deles leu a palavra, e no meio da palavra ele olhou para ela e disse: Sara, esse Deus não é homem para que minta. Meu Deus, glória O que a Deus. Deus promete, ele cumpre. Aleluia. Ainda que eu tenha que arrancar alguém da sepultura, eu cumpro aquilo que eu falo. Glória a Deus. Ela ficou meio confortável, irmãos, foi embora. Passaram mais uns 15 dias, veio um outro grupo de moços. E o culto já começou abençoado. Porque quando Deus vai fazer algum milagre, já começa, desde o começo já começa pão, uma coisa. Que nem tá aqui hoje. Eu sinto que vai ter coisa nova aqui entre nós nessa tarde. Vocês vão sentir alguma coisa nova aqui hoje. O moço começa o culto, veio a palavra. E aquela presença de Deus dentro daquela casa, e um chorava, manifestava daqui, outro de lá. Daqui a pouco o moço sai com a oração e começou a orar com fervor. Foi orando, daqui a pouco Deus encheu aquele lugar com a presença. E aquele moço olhou e falou: Sara, em nome do Senhor Jesus, seja liberta do câncer. Agora o fogo de Deus vai visitar o teu corpo e vai arrancar esse tumor numa raiz e tudo. Glória a Deus. A Sara começou a sentir aquele fogo dentro dela, começou a dar glória a Deus. Deus começou a visitar todos os irmãos. E Deus falou para Sara: esse que está orando é o que te preparei para esposo. Glória a Deus. O moço ali orando, o Senhor falou para ele: essa moça que está aí na cama é a que eu te preparei para a esposa. Glória a Deus. Aleluia. Quando acabou a oração, todos levantaram, a Sarinha chorando de alegria. Foi um por um saudando, e ela com vergonha falou: Senhor, se ele mesmo vai ser meu esposo, permita com que ele me saúde de uma maneira diferente. Glória a Jesus. Me dá esse sinal. Rei da glória. E chega lá o bonitão que tinha orado: Glória a Deus. salve a graciada de Deus. Aleluia. Pegou na mão dela, ela pegou na mão e não soltava. Os dois ficaram segurando um Rei na da mão. glória. E a presença de Deus tomando. Glória a Deus. Ela olhou para ele e falou: Aleluia. irmão, Deus te mostrou alguma coisa? Aleluia, Deus. Deus me mostrou, sabe? Não tenho vergonha, não vou te falar não. Glória a Jesus. Deus mostrou para o irmão alguma coisa? Mostrou, eu também tenho vergonha, não vou falar. Rei da glória. Então, Sara, em nome do Senhor, fala o que o Senhor te mostrou. O Senhor falou que o irmão vai ser meu esposo. É o que o Senhor me mostrou, que o irmão vai ser minha esposa. Glória a Deus. Eles se Aleluia. soltaram a mão, ele saiu, ia saindo, quando ele estava na porta. Falou: irmão, pera um pouquinho. Já que o irmão vai ser meu esposo, eu quero saber teu nome. Falou: claro, meu nome é Samuel. Glória a Deus. Rei da glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você escreve. Glória ao Senhor. Aleluia. O mesmo menino, quando tinha 9 anos, Deus tomou a boca dele para libertá-la da paralisia. Foi aquele que Deus tomou a boca dele, arrancou o câncer do corpo dela, libertou ela completamente. Casaram, os dois tiveram 2 filhos, os 2 filhos são músicos lá em São Paulo, e o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a A palavra Jesus. de Deus se cumpre no nosso meio. Rei da glória. Aleluia.
Deus seja louvado. O nome de Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus por Ele ter me chamado na sua graça e por ter escrito meu nome no livro da vida, por ter apagado todos os meus pecados com o sangue do Cordeiro e ter me perdoado assim até os últimos dias da minha vida, no meu peregrinar. Sempre poderei contar com a misericórdia deste Deus. E eu sinto de gravar um testemunho, uma obra, os livramentos que o Senhor operou na minha vida, quando eu ainda não conhecia o Senhor, quando eu ainda estava morto nos meus delitos e pecados, quando eu ainda servia o mundo, as ilusões, as coisas fracas desta vida, que não louvam nem glorificam ao Senhor. Agradeço a Deus, porque eu nasci num lar cristão, mas eu não quis saber de servir a Deus. Quando criança, meus pais me levavam na casa do Senhor. Todavia, quando chegou a adolescência, os meus pés se desviaram para o mundo e eu fui conhecer os prazeres desta vida, deste mundo de ilusão. Porque, na verdade, só busco os prazeres desta vida, os prazeres ilícitos do mundo do pecado, aquele que nunca conheceu os prazeres, as regalias da glória eternal. E eu não conhecia. Eu não conhecia o Senhor Jesus, que é a luz do mundo. E quem segue a Ele nunca andará em trevas, mas verá a luz da vida. Eu não enxergava, eu era cego, eu estava em trevas. Então, na minha adolescência, eu comecei a andar em caminhos tortuosos, conheci maus elementos, eu tinha até mesmo uma gangue, e eu congregava na Central de Limeira. Congregava uma vez por semana, de terça-feira à tarde. Era meu compromisso ali. Eu ia lá, não sabia cantar, não sabia orar, não sabia fazer nada. Mas toda terça-feira eu estava lá. Depois eu saía e ia para as farras. Ia beber, ia na roda dos escarnecedores. Mas graças a Deus, o Senhor me guardou das drogas, me guardou dos presídios, me guardou até mesmo da morte. Porque o Senhor cuida de nós desde o ventre da nossa mãe. Quando nós ainda éramos informes, o Senhor cuidava de nós, preparava todas as coisas, modelava o nosso corpo e a inspiração do Todo-Poderoso nos dava a vida. E determinada terça-feira, um desses meus amigos, entre aspas, me chamou para ir para as farras junto com ele. Só que eu falei para ele: ó, amigo, eu tenho um compromisso toda terça-feira, à tarde, eu vou na igreja, e depois do culto a gente vai. E já que você está aqui, vamos junto comigo. Nós vamos lá, a gente assiste o culto, ninguém vai mexer com você. A gente fica quietinho lá, depois a gente vai curtir a vida. Ele me respondeu: ah, mas eu não acredito em Deus. Eu sou ateu. Mesmo assim, vamos lá, você fica sentado, ninguém vai perguntar nada para você. Eu também não gosto de conversar com ninguém lá. Na hora que estiver acabando, já levanta e vai embora. Aí ele aceitou. Não compensava ele voltar para a casa dele, para depois se encontrar comigo. Entramos, sentamos mais ou menos no meio da igreja. E já logo no hino do silêncio, aquele que não acreditava em Deus já começou a chorar. E ele chorava copiosamente. Ele estava com um brinco na orelha, ele começou a arrancar os brincos. Olhou para mim e falou: agora eu não sou mais ateu. Agora eu creio que existe um Deus. E não precisou Deus se usar de ninguém. Ninguém havia atendido o culto ainda. Hino do silêncio, apenas músicos tocando.
E o Senhor trabalhou no coração, porque é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. É só o Espírito Santo que opera, não é por força e não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. A conversão vem pelo Espírito de Deus. Só que depois desse tempo aí, passou alguns meses, eu me mudei daquela cidade. Naquela época não existiam redes sociais, perdi o contato daquele meu amigo. E eu vim aqui para a cidade de Nova Odessa e continuei com aquela minha vida louca. Muitos conhecidos, festa, balada, bebida, adrenalina pura. E aí eu conheci alguns elementos que eram traficantes, usavam drogas, andavam armados. E eu nunca me envolvi com essas coisas, mas eu gostava da adrenalina, de estar junto com eles. Então, para mim, era uma alegria estar junto com eles. E determinado dia, o meu primo que estava junto comigo, que também não era flor que se cheire, junto com um traficante, a gente foi numa festa na cidade de Sumaré, no antigo Porteira Paulista. E ali eles estavam lotados das coisas ilícitas, entorpecentes e tudo mais. E logo que a gente entrou naquela festa, a gente já estava marcado, chegou um segurança, enquadrou nós, se identificou como polícia, que estava paisana, trabalhando de segurança ali naquela danceteria, nos levou para uma salinha, fechou a porta, mandou que nós tirássemos a camisa. Então ele veio e começou a bater em nós. Ele mais arranhava do que batia. Arranhava meu ombro, minhas costas, também deles. E quando eu olhava aquele sangue escorrendo no meu braço, eu comecei a lembrar de quando eu congregava na Central de Limeira, as palavras que o Senhor mandava, as promessas que Ele fazia, aquele testemunhado lá que era ateu e começou a chorar, creu em Deus. Comecei a lembrar de tudo isso, e aquele policial dizia assim, ele apontava para mim porque eu era de menor, ele anunciava para mim, você vai para a FEBEM, e vocês dois aí vão direto para a cadeia. Eu vou chamar a viatura e já volto aqui. Aí ele saiu da sala, e eu comecei a clamar ao Senhor, fazendo promessas para Ele, que eu ia voltar a congregar, que eu ia servir mesmo na minha pouca força. Então aquele policial voltou para a sala. Eu não estou aqui falando mal da PM, mal da corporação. Ali foi um caso isolado, ele não podia ter batido em nós, principalmente em mim, que era de menor. Mas foi necessário apanhar, foi necessário essa carne sofrer. Foi necessário o sangue escorrer para que eu pudesse fazer um autoexame de consciência, pedir perdão para o Senhor e lembrar dos dias dourados em que eu congregava. Era o Senhor trabalhando na minha vida. Eu precisei apanhar para poder reconhecer o Senhor na minha vida e buscar a ajuda dele. Então aquele policial veio, falou que já havia providenciado uma viatura. Só que num dado momento, ele perguntou para nós, porventura vocês já foram em alguma igreja? Eu e meu primo respondemos, sim, de vez em quando a gente vai na congregação cristã no Brasil, mas a gente não é batizado e a gente está nessa vida aqui. Só que aquele policial duvidou. Mas quem que vocês conhecem lá? Então a gente anunciou para ele, o nosso avô é ancião. Qual que é o nome do vosso avô? É fulano de tal. Aí ele arregalou os olhos, falou assim, espera só um pouquinho. Saiu da sala, voltou e falou assim, vocês estão liberados, vão embora, não olha para trás e nunca mais volte neste lugar. E realmente eu nunca mais voltei naquele lugar. Entramos no carro, o carro estava cheio de coisa ilícita e o policial não revistou o carro, senão ia dar problema. E aquele traficante começou a
profetizar na minha cabeça. Falou, você vai dar muito trabalho para a PM ainda, você vai matar policial, você vai ser... E começou a falar um monte de coisa do mundo. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Mas o que ele profetizou para mim caiu tudo por terra. Mas o que a palavra profetizou para mim está de pé e está se cumprindo até o dia de hoje. Glória a Deus. Não matei policial, não fiz nada de errado, mas tem muito demônio que está morrendo com glória que sai da minha boca. Glória a Deus. Tem muito demônio que está sendo perseguido pela linguagem que o Senhor coloca na minha boca, pela fidelidade que o Senhor colocou no meu coração. Glória ao nome santo do Senhor. Não matei ninguém, não destruí a saúde de ninguém vendendo droga. Mas eu matei muito velho homem anunciando o verdadeiro evangelho e eles se convertendo ao cristianismo. Não estraguei a saúde de ninguém, nem o psicológico, cometendo crimes, como foi profetizado na minha cabeça. Mas, pelo contrário, tenho estendido a minha mão, clamado para que o Senhor colocasse a sua unção e tenho visto muitas obras de saúde, muitas almas sendo libertas, tanto na carne como na alma, recebendo saúde do céu. O inimigo não me usou para matar, mas Deus me usou para dar vida, para salvar e para pescar muitos peixes. E passou algum tempo. Eu fiz aquela promessa para Deus, que eu ia congregar, mas eu fui num ritmo muito devagar. Eu servia mais o mundo do que a Deus. E chegou até um tempo que eu vi que eu não estava cumprindo com a promessa que eu havia feito para o Senhor. Mesmo o Senhor me dando aquele livramento, eu não me esforcei. Me afundei no mundo de novo. E aconteceu que, determinado dia, junto com aqueles meus companheiros, eles marcaram de fazer um churrasco na casa de um deles, próximo da minha casa, e me chamaram. Vai ter uma festa lá, vai ter churrasco. Eu sempre estava junto com eles. Ia ser mais um dia que eu ia estar junto. Tá bom. Mais tarde eu apareço lá. Era um sábado. E eu não sei o que aconteceu até o dia de hoje. Não me pergunte, eu não sei. Eu simplesmente esqueci que ia ter churrasco lá. E olha que eu estava ansioso para ir, hein? Que ia ter bastante gente lá. Mas eu esqueci. Não sei o que aconteceu. Fiquei em casa de boa. Eu não sabia que era Deus que estava me guardando. Domingo, pela manhã, eu fui lá para dar uma satisfação para ele, para aquele traficante lá, que era como se fosse meu braço direito. Era meu maior companheiro. Fui lá, vi que a casa estava tudo aberta, tudo aceso. Perguntei pro vizinho o que tinha acontecido, se sabia dele. Ele falou, mas você não sabe? Eu não. Ontem à noite a polícia apareceu aqui e levou todo mundo preso. Eles responderam por tráfico de drogas, formação de quadrilha e posse ilegal de armas. Eu saí de lá jubilando, dando glória, pedindo perdão para o Senhor, envergonhado, o Senhor me perdoa. Mais uma vez o Senhor me livrou, mais uma vez a tua mão me escondeu, mais uma vez o Senhor me escondeu debaixo do teu esconderijo, nas asas do Onipotente. Uns foram presos, outros foram internados, outros não tiveram a mesma sorte e foram enterrados. Mas eu estou aqui dizendo que Deus é bom na minha vida. Sabe aquele primo que estava junto comigo lá? Fomos assistir um batismo em que o meu avô estava presidindo. E naquela noite, eu e ele fizemos um concerto com o Senhor. O Senhor nos chamou e eu estou servindo a Deus com alegria. Isso foi no ano de 2011 e agora estou servindo a Deus até o presente momento e tudo que o Senhor prometeu na minha vida tem se cumprido até este presente momento. Alguns desses companheiros que eu tinha, Deus fez a obra, chamou na graça, na sua bendita graça que é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E estamos servindo a Deus com alegria. O Senhor é muito bom na nossa vida.
O Senhor me livrou da morte também. Tentaram atirar na minha cabeça nesse meio tempo. Eu corri, acertou na vidraça de casa a bala. E eu saí, eu consegui me esconder. Muita obra Deus operou na minha vida. Como o salmista disse, contigo passei pelo meio de um esquadrão. Com meu Deus saltei uma muralha. Eu passei no meio de um esquadrão e nada me aconteceu, não fizeram mal para mim. Eu saltei uma grande muralha, a muralha da incredulidade, do coração duro, da maldade, porque eu confiava nas minhas próprias obras, nas minhas próprias ideologias. Eu não confiava na salvação que está em Cristo Jesus, mas o Senhor me ajudou, me transportou os montes e as montanhas. E eu posso dizer que vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus com alegria. Eu perdi todos aqueles amigos, mas então eu conheci um amigo que até então eu não conhecia. Eu conheci o fiel, compassivo, o meu amigo, o Salvador Jesus Cristo, que não me chama somente de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, porém o amigo do peito sabe. Glória a Deus. E nos momentos de maior aflição, eu faço como o discípulo que Jesus amava. Eu debruço no peito, no ombro do Senhor Jesus, e pela palavra Ele sempre me consola. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu agradeço a Deus por essa força e liberdade. Deus seja louvado. Amém.